a sua misericórdia e durante as noites a sua fidelidade. Ao longo deste salmo ele vai lembrando as obras maravilhosas que este Deus opera, porque ele opera obras absolutamente sublimes. Ele lembra os pensamentos de Deus que são maravilhosos, profundos e perfeitos. Ele lembra como de facto Deus é um Deus eterno e altíssimo. E ele termina este salmo dizendo: Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. É este Deus que nós queremos celebrar esta manhã. Este é o Deus que faz obras maravilhosas. Nós estamos hoje aqui para lembrar quem Ele é e porque é que Ele faz estas coisas. Porque Ele, de facto, é um Deus de poder, de autoridade, de soberania, de perfeição. E nós queremos celebrar tudo isso hoje. E queremos fazer com muita gratidão nos nossos corações por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Sejam todos muito bem-vindos, é muito bom estarmos juntos nesta manhã, hoje de uma forma particular, e ao longo deste mês temos lembrado, mas hoje de uma forma particular, lembramos e celebramos 90 anos desta caminhada como igreja e queremos fazer também com muita gratidão, olhando para trás e percebendo as muitas bênçãos que Deus tem derramado ao longo destes anos, os milagres que tem feito, mas também fazemos-lo conscientes que o Senhor tem mais para a Igreja e muito mais o Senhor quer se manifestar e fazer acontecer através da sua Igreja e, neste caso, nesta expressão local da Igreja aqui no Treviscal. Saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Se é a primeira vez que está connosco, por favor, obviamente é bem-vindo. Esta é a família que aqui nos reunimos. Lá atrás os nossos recepcionistas têm um pequeno folheto para deixar convosco e também se desejarem deixar os vossos contactos, são muito bem-vindos. Para aqueles que nos visitam e que não vinham cá há muito tempo, lamentamos esse afastamento e gostaríamos que estivessem cá mais vezes. Eu ainda não percebi porque é que o pastor Theo trouxe tanta gente e tanta família. Eu não sei se ele estava com medo. Theo, sinceramente, mas eu estou muito grato por conhecer uma parte da família que eu não conhecia, mas podias ter vindo só tu e a Madalena, que nós íamos cuidar bem. Mas pronto, com todos vós, é uma alegria estarem cá e podermos estar juntos a celebrar o Senhor Jesus Cristo e reencontrar-nos, de facto é muito bom. E mais à frente teremos a oportunidade de introduzir esta querida família que tem sido e que foi também parte da história da Igreja. Amados, nós sempre lembramos com gratidão aqueles que o Senhor vai abençoando com vidas, com a vida, e esta semana celebramos o aniversário do irmão António Geraldo. O irmão António pode ficar de pé, temos que fazer este movimento para percebermos, para irmos nos conhecendo. O irmão António celebrou o seu aniversário, o Martim Neves não está cá hoje, creio que não, e hoje mesmo o Talos faz anos hoje, não é? Está onde o Talos? Está ali ele! Ele celebra hoje o seu aniversário. Parabéns, que bom. E esta semana também celebramos, e eu vou mencionar pela particularidade, normalmente não referimos aqui os aniversários de casamento, mas esta semana, na sexta-feira, há um casal que celebrou 65 anos de casados. Imaginem que eu estive aqui a fazer um pequeno levantamento. Neste momento, eles são o casal da nossa igreja com mais longa jornada de casamento. O irmão Fernando e a irmã Irmelinda. É uma alegria, um privilégio ser parte dessa sua caminhada. Estes queridos irmãos são um exemplo para nós e nós celebramos a vossa vida com muita alegria. E fazemos porque 65 anos é um número muito considerável para esta jornada e depois olhem para eles. Aquilo recomenda-se. Os irmãos olhem bem para eles porque eles estão lindos. Portanto, recomenda-se. Eu aconselho toda a gente a fazer 65 anos de casados. Por favor, façam isso porque é muito bom para a nossa vida. Mas nos alegramos também com a vida dos nossos queridos irmãos. As atividades da igreja naturalmente continuam. À quarta-feira estamos a estudar os atributos de Deus e por isso convidamos todos para estarem aqui. À quarta-feira temos um tempo de oração. Vamos continuar esta jornada. E hoje à tarde temos um encontro. Não sei se sabem. Às 16h30 temos aqui um encontro porque queremos ter um outro momento no qual também iremos celebrar esta jornada de 90 anos como igreja. E teremos connosco o convidado especial para pregar a palavra, o pastor Theo Cavaco, que vai estar também connosco hoje de manhã, obviamente. Mas contamos ter também alguns visitantes, os quais estendemos o convite para estarmos hoje. Eu creio que seria deselegante faltar à nossa festa de aniversário.
E, portanto, isto é só para lembrar. Quem faz anos é a Igreja e nós somos Igreja. Portanto, parece-me que era de bom tom estarmos cá todos, ok? 16h30, todos estamos convocados para este tempo de celebração, após o qual depois teremos um tempo para também termos um tempo de convívio e de lanche. Será certamente uma alegria podermos ter este tempo de celebração. Eu ia pedir à Inês e ao Tiago que viessem aqui à frente. Podem vir aqui à frente? Tiago, não me olhes com esse tom de voz, porque eu amo-te muito, não é? O Tiago e a Inês estão aqui à frente porque olhem bem para eles, porque é a última vez que vão olhar, em termos de culto aqui, não é? Podem se encontrar durante a semana, mas também é a última oportunidade que têm de o fazer olhar para eles como solteiros, porque querendo o Senhor, no próximo sábado, eles constituirão a nova família da nossa Igreja através do casamento. E nós queremos celebrar isso convosco e, portanto, sempre que Deus vai cumprindo os seus propósitos no seio da sua Igreja, nós celebramos isso com muita alegria e por isso celebramos isso convosco também. E eu estava a pensar quem poderia neste momento orar por vocês e orar também pela Igreja por este tempo, se não alguém que fez 65 anos de casado esta semana. Portanto, eu vou-vos dar um conselho. Tiago passa muito tempo a falar com o irmão Fernando. Inês passa muito tempo a falar com a irmã Melinda, porque vocês só vão casar no sábado e têm 65 anos, pelo menos, pela frente para celebrar. E eles vão-vos dar muitos e bons conselhos. Irmão Fernando, por favor, pode vir à frente. O irmão Fernando estava a dizer, mas nós devíamos era orar por ele. Não, o irmão Fernando precisa de orar por nós e precisa de orar pela vida do Tiago e da Inês, porque, obviamente, o irmão Fernando, mais do que de tudo isso, é um querido e amado servo do Senhor, um exemplo para nós e, portanto, olhando para eles, irmão Fernando, lembra-se há 65 anos daquele dia, não é? Lembra-se, não é? Amados, vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor. O irmão Fernando vai nos dirigir em oração e vai lembrar também a vida do Tiago e da Inês, desta nova família. É verdade que muitas vezes faltam as palavras. É verdade. Mas temos presente connosco o Espírito Santo. E damos graças, Senhor, porque Tu és o nosso Pai e o nosso Deus. E há tantas coisas que passam na nossa vida que para nós não tem explicação. Somente pela Tua infinita misericórdia e graça têm sido possíveis. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Pai bom. Um Pai que, apesar das nossas fraquezas, nos continuas a amar como se fôssemos perfeitos. Glória ao Teu nome, Senhor. E neste dia também, quando a Tua Igreja está comemorando mais um ano de vida, nós te damos graças por todo este tempo, pelos irmãos que já passaram e estão contigo na Tua glória. Sim. E também por aqueles que ainda estamos aqui com o propósito firme de trabalharmos mais na Tua santa obra para Ti, Senhor. Usa as nossas vidas para que elas sejam gastas realmente na proclamação da Tua santa e bendita palavra. Sim, Senhor Deus e bendito Pai, te pedimos por este casal, Senhor. Tu conheces os seus corações e também as suas necessidades. Unge-os também com o Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, e que eles possam também ser colunas fortes da Tua Igreja. Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, te damos muitas graças. Louvamos o Teu santo e bendito nome nesta manhã. E me estava lembrando daquele corinho tão lindo, Senhor, que diz que estamos aqui para Te servir, para Te honrar, Senhor, e também com um propósito firme nos nossos corações de que cada dia, Senhor, as nossas vidas sejam realmente vidas entregues a Ti para a Tua santa honra. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado pelo Teu amor. Pai Santo, não temos palavras, mas mais uma vez Te agradecemos no mais profundo dos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, que estas coisas pedimos com ações de graça. Amém, amém, amém. Obrigado, queridos. Nós vamos continuar de pé porque vamos louvar a Deus com todo o entusiasmo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores. Então nós vamos nos juntar em as nossas vozes e vamos celebrar este Deus absolutamente sublime e maravilhoso. Bom dia. Pingado, mas foi. Bom dia a todos. É tão bom podermos estar a iniciar o nosso dia de celebração como igreja e
O meu convite é que possamos fazer a leitura de alguns versículos do Salmo 95, que vai estar projetado para quem desejar acompanhar. Podes pôr, Martim, por favor. Obrigada. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. E neste versículo 5, aliás, no 4, no 5, no 6 e no 7, está uma descrição de coisas que pertencem ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, a Igreja no Troviscal pertence ao Senhor, já pertencia quando era missão, pertence há 90 anos pelo menos, e nós vamos continuar a pertencer ao Senhor porque Ele nos fez. Então vamos juntos adorar, prostrar-nos e louvar o nosso Deus com um cântico que diz: vamos levantar as nossas vozes, vamos adorar o nosso Deus cantando. E eu vou dar a palavra ao irmão Carlos. Hoje, que ao longo deste mês temos estado a considerar a história da Igreja. Então, nestes 4 domingos, o irmão Carlos tem-nos contado, à guisa de avô, a cantar as histórias às netas. Eu não sei se o avô tem contado muitas histórias, pelo menos aqui tem contado às suas netas, mas tem contado a nós a história da Igreja. E hoje vamos considerar o último capítulo desta história, e certamente será, como tem sido, abençoador lembrar como o Senhor tem ao longo do tempo agido e vai
agir e lembrar as coisas que o Senhor tem feito, algumas batalhas também, desafios, mas a história da Igreja é feita desses momentos. Então, nós hoje vamos terminar esta jornada. Agradeço muito ao irmão Carlos, ele teve muito trabalho, mas também é um trabalho que vai ficar para a posteridade, porque vamos ficar com um documento, não só em vídeo, mas também em papel, daquilo que tem sido mais de 90 anos da história, aliás, porque o primeiro capítulo foi o período antes de sermos Igreja, antes da Igreja estar instituída, que também foi um período muito interessante e que muito falou connosco. Então, vamos ouvir o irmão Carlos. Vou só aqui eletrificar o irmão Carlos para... Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a última parte que eu chamei a última janela, porque decidimos abrir 4 janelas para espreitar 4 períodos diferentes. O primeiro desde 1926 até 1934 e depois da organização da Igreja de 34 a 64, de 64 a 94 e hoje estamos de 94, desde julho de 94 até quando? Até 2024, até hoje. E assim vamos terminar. Nestes últimos 30 anos, que vamos espreitar, ou que vamos revisitar, vamos acompanhar os ministérios de 4 pastores e acontecimentos verdadeiramente marcantes para esta Igreja. Assim, voltando ao ano de 1994, onde ficámos no domingo passado, com o relato da realização no Troviscal da 61ª Assembleia Geral da Convenção Batista Portuguesa, continuamos hoje a recordar do ministério do pastor Daniel Quintaneiro. Julho de 1994. Em Assembleia, a Igreja decide adjudicar à firma Batiscom a construção, o alvoramento das instalações do futuro templo, com equipamentos anexos, projetados pela arquiteta Fernanda Moreira e coadjuvada nas partes técnicas pelo engenheiro Arlindo Novo. Ainda neste mês, e pelo motivo de celebração dos 60 anos de existência da Igreja do Troviscal, o irmão Manuel de Oliveira, do Silveiro, produz um vídeo sobre a vida da Igreja nestes 60 anos. Está registado e aconselho-os a ver. 7 de 8 de 1994, lançamento da primeira pedra do novo templo. Gostaria de vos ler a ata que nos diz que no dia 7 de agosto de 1994, pelas 11 horas e 30 minutos, esta Igreja reuniu no terreno, o terreno era o terreno vazio, que hoje está ocupado pelo edifício, reuniu no terreno, no lugar da Cerejeira, no Troviscal, num culto solene de ação de graças do lançamento da primeira pedra do novo templo. Os irmãos, quando daqui a uns anos o templo for abaixo por qualquer situação, esperamos que seja daqui a muitos anos, se forem àquela coluna, não a veem porque ela está revestida e naquela altura estava nua, não é? Se forem à primeira coluna que está ali, quando nós entramos, que nos fica de frente ao lado direito, onde está aquela romanceira à frente, lá bem no fundo, nos alicerces, está lá a primeira pedra com um invólucro em inox,
contendo no seu interior o nome de todos os membros da Igreja. Naquela altura. Está lá, não se esqueçam. Depois diz-nos, para não estar a demorar muito mais tempo, que estiveram presentes, isto aqui tinha muitas cadeiras, era terreno, estava tudo revolvido, mas estiveram presentes o Presidente da Câmara, esteve presente o Presidente da Junta de Freguesia, entre outras individualidades, esteve presente a arquiteta responsável pelo projeto e o engenheiro, e foi um dia muito alegre para toda a Igreja. Junho de 1995. A construção está em desenvolvimento e, analisando vários pormenores e o futuro, a Igreja decide pela colocação de tubagens de distribuição nos pavimentos e paredes com vista à instalação de aquecimento central. Em agosto de 1995, a Igreja decide fazer uma galeria no templo, esta que nós vemos, que no projeto inicial não estava prevista. Em 24 de setembro de 95 é realizado culto de ação de graças no novo templo. Apenas está alvorado, sem portas, sem janelas e paredes e com os tetos totalmente nus. O pregador foi o pastor Germano Nunes, da Igreja Batista Central de Caracas. Outubro de 95, a Igreja decide fazer um peditório a favor das obras do novo templo que estende por toda a freguesia e alguns amigos vizinhos. A recepção foi excelente e a experiência enriquecedora. O montante levantado situa-se entre os 2 mil e os 2 milhões e 2 milhões e 500 mil escudos. Naquela época vigorava o escudo. Entre 2 mil e 2.500 contos. Outubro de 95. Em plena construção do novo templo, a Igreja nomeia uma comissão composta pelos irmãos Daniel da Silva Quintaneiro, Carlos Viegas Martins dos Santos e Orlando Cardoso da Silveira, para negociar com Custódio Almiro Santos a aquisição de uma casa para futuras instalações da Missão da Fogueira, até ao valor de 6 milhões de escudos, 30 mil euros. Esta compra, depois de acertada, foi suportada por um empréstimo de 3 milhões e 500 mil escudos, vindos do Fundo de Empréstimos da Convenção Batista Portuguesa, e por 2 milhões e 500 mil escudos dos irmãos da Missão da Fogueira. O empréstimo contraído foi integralmente liquidado com juros no prazo de 8 anos. No ano 2000, a missão beneficiou ainda das ofertas do Dia Nacional do Templo de mais ou menos 90 mil escudos. Junho de 97, o irmão Fernando Coelho, presidente da Comissão de Obras do novo templo, faz apelo dramático para colaboração suplementar, que pode incluir empréstimos com e sem juros, tendo em vista a conclusão da obra com as condições mínimas de funcionamento. A este apelo, o Senhor moveu muitos corações, que emprestaram sem juros. Novembro de 77, inauguração das novas instalações da Missão da Fogueira, agora com casa própria e não alugada como até ali, estando presentes muitos irmãos da Igreja e de longe, e sendo pregador o pastor Mário Jorge Ferreira Marques. Ainda neste ano, a Igreja solicita ao Sr. Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Dr. Acílio Gala, o seguinte: instalação de iluminação elétrica exterior ao templo,
Segundo, colocação de 100 metros de calçada portuguesa na frente do templo. Terceiro, colocação de 440 metros de pavê nas laterais do templo. Dos 3 pedidos, só o da calçada não foi atendido, mas durante a construção a Câmara deu 3 tranches no valor de 750 mil escudos. Gostaria também aqui agora de recordar e referir que a empresa Recer, empresa cerâmica de revestimentos, com sede em Vila Verde, Oliveira do Bairro, fez oferta de quase todo o material, à exceção de muito pouquinho, de quase todo o material cerâmico utilizado nas instalações edificadas. Novembro de 1998, o pastor Daniel Quintaneiro passa a pastorear a igreja de Águeda. 31 de outubro de 99, é inaugurado o novo templo, em culto solene de ação de graças. Toda a igreja, irmãos de muitas igrejas e do país, do presidente da Convenção Batista Portuguesa, pastor José de Sousa, do presidente da Junta de Freguesia do Troviscal, Sr. Adelino Cruz, do presidente da Câmara do Oliveira do Bairro, Dr. Acílio Gala, o representante do Governo Civil de Aveiro, Dr. José Fragateiro, estão presentes ainda outras entidades e associações da freguesia, assim como a Banda Filarmónica do Troviscal, tocando diversos hinos e interpretações. O edifício inaugurado esteve em construção entre agosto de 94 e outubro de 99. O montante despendido até esta data, outubro de 99, foi de mais ou menos 45 milhões de escudos, o que equivalia a dizer hoje 225 mil euros. A igreja tinha em caixa 1/4 do montante investido, mas confiada nas promessas do Pai, avançou e o Senhor foi fiel à sua palavra. Ele diz na sua palavra: clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Gostaria aqui e agora de reconhecer o empenhamento, a disponibilidade, o arrojo e o sacrifício do pastor Daniel Quintaneiro, que se empenhou e enfrentou as vicissitudes que apareceram pela frente na execução desta obra, sempre em colaboração excepcional com a Comissão. Agosto, setembro de 2000, mandatado e autorizado pela Igreja, o pastor Daniel Quintaneiro participa numa equipa de ajuda e reconstrução em Moçambique, devido às grandes e graves cheias até ali ocorridas. 10 de 12 de 2000, o pastor Daniel Quintaneiro enfrenta algumas dificuldades no seu matrimónio e ministério e pede a demissão do pastorado da Igreja. Permanece na Igreja sem liderar até setembro de 2021, quando vai para a missão de Chaves. A Igreja fica 18 meses sem pastor. Em 7 de 7 de 2002, toma posse o pastor José Lopes da Silveira, casado com Lídia Irena da Silveira, que deixa o pastorado no Brasil e vem para o Troviscal. Maio de 2004, o pastor Silveira, com o patrocínio da Igreja e outras entidades, realiza no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Oliveira do Bairro um fórum de debate sobre o aborto. Junho de 2005, é realizada na Igreja pelo Departamento de Homens Nacional, sendo presidente o irmão Fernando Coelho, um culto de gratidão a Deus e homenagem aos pastores reformados de todo o país. Julho de 2005,
Conferência no Salão Nobre dos Passos do Concelho de Oliveira do Bairro, com a presença do deputado federal da Câmara dos Deputados no Brasil, Vaznin Drur, membro da Igreja Batista do Norte, em Brasília, e versando o tema desta conferência, política e religião. 12 de 2006, com o patrocínio da Sociedade Bíblica, é realizado na Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro uma exposição da Bíblia. Para esta exposição foi convidada a Igreja Católica, que esteve presente. Julho de 2007, a Igreja do Troviscal é reconhecida pelo Governo como Igreja radicada, sendo inscrita no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. E temos aqui, portanto, esse atestado, é o atestado número 3 de 2007 do Governo da República, assinada pelo Ministro Alberto Costa, que nos diz, nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 6º do Decreto-Lei número 134 de 2003, atesto que a Igreja Evangélica Batista do Troviscal satisfaz os requisitos enunciados no artigo 37 da Lei 16 de 2001, necessários à radicação de igrejas e comunidades religiosas. Agosto de 2007, estávamos em junho e agora passamos para agosto. A Igreja decide o encerramento da missão de Oliveira do Bairro. Junho de 2008, a União de Homens do Troviscal realiza uma viagem de cooperação e confraternização aos irmãos da Igreja Batista de Badajoz, em Espanha. Maio de 2009, participação do pastor Silveira num debate promovido e apoiado pela Junta de Freguesia do Troviscal sobre a violência doméstica. Abril de 2010, é realizada no Troviscal pela segunda vez, a primeira tinha sido em 1994, a Assembleia Geral da Convenção Batista Portuguesa, agora nas instalações da Igreja. Os delegados a esta 77ª Assembleia são acolhidos pela Igreja, que disponibiliza restaurante e alojamento em casa de crentes das igrejas de Troviscal, Águeda e Aveiro, mas grande parte em unidades hoteleiras. Mais uma vez, a experiência foi positiva, mais. Final de 2010. Aparecem sinais de que nem tudo vai bem no ministério do pastor Silveira. Estes sinais, conjugados com problemas físicos e de saúde que enfrenta, são ainda agravados por situações vividas no seio da Igreja, com alguns líderes que quase levam a uma divisão da Igreja. 2011. Após pedido de demissão, o pastor Silveira cessa funções a 31 de 12 de 2011, tendo pastoreado a Igreja durante 9 anos e meio. A Igreja fica sem pastor 8 meses. 9 de 9 de 2012, toma posse o pastor Teotónio Ferreira Marques Cavaco, casado com Maria Manuela Marques Madalena, desculpem. Não quero estar a acrescentar nem a alterar. Maria Madalena Marques Cavaco, que hoje estão no nosso meio, não é? 2013, a Igreja compra um conjunto de 5 bicicletas para apoio do trabalho de evangelismo. O pastor Teotónio, ainda em 2013, passa a pastorear interinamente a Igreja de Águeda. São realizadas obras de beneficiação na fachada da Missão da Fogueira.
e é erigido na frente do templo o monumento à Bíblia, que todos podem ver quando entram ou saem, não é? 2014 realiza-se o segundo concerto de leitura no Quartel das Artes em Oliveira do Bairro, com a participação das igrejas da zona e com o encerramento pelo musical Terra Prometida. A Câmara Municipal apoia-nos com o transporte de toda a grande comitiva. 2015, março, participação no evento Viva as Associações, no Espaço Inovação, com atividades várias e o projeto concretizado do Salmo 119, manuscrito por muitos e diferentes irmãos e também amigos. 31 de maio de 2015, inesperadamente o pastor Teotónio apresenta a sua demissão à Igreja, mas manterá a sua liderança até 31 de 12 de 2015. O pastor Teotónio Cavaco pastoreou esta Igreja 3 anos e 3 meses. A Igreja fica sem pastor por 8 meses. 4 de 9 de 2016. Toma posse o pastor Paulo José Carvalho Barata, casado com Helena Moraes Barata. 2017, o pastor Barata passa a dar a sua cooperação à Igreja de Águeda, que está sem pastor. Procede-se à aquisição do sistema de projeção. A Igreja envolve-se na celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Está presente em 2 ações realizadas, uma no auditório Professor Hélio Martins no Silveiro e outra nas instalações da Universidade de Aveiro. Edita ainda um mailing que faz distribuir pelo Conselho num envelope bem sugestivo e com o título Um Homem Muda a Europa. 2017-18. A Igreja está presente com stand próprio na Expo Bairrada. 2019, o pastor Paulo Barata inicia o trabalho de cooperação missionária com São Tomé e Príncipe. 2020, instala-se a pandemia por Covid-19. São suspensos os trabalhos presenciais. A Igreja sofre por ausência, mas pela graça de Deus continua a abundar em amor e fidelidade. 2021, a Igreja aprova a reabilitação do telhado do antigo templo, com vista a permitir a sua recuperação para a área social. 2022-23, o pastor Paulo vai, integrado numa equipa, realizar uma viagem humanitária incluída no plano de ajuda e recolha de refugiados da guerra da Ucrânia. A Igreja mobiliza-se para ajudar nas necessidades. A Igreja decide ainda, neste ano, afetar as instalações do antigo templo para loja social, devendo proceder-se às alterações necessárias. 2024, e estamos quase a terminar, não é? Mas ainda falta uma quase. As igrejas de Troviscal, Águeda e Aveiro iniciam um trabalho conjunto na cidade de Estarreja, tendo em vista a plantação de uma igreja. E agora, chegados ao fim desta revisitação e antes de fecharmos a janela por onde espreitamos estes 98 anos de trabalho no Troviscal e de 90 como igreja organizada, gostaria de recordar apenas 3 alíneas. A primeira, nas décadas de 80 e 90, a Igreja desfrutava de um grupo bem elevado de crianças e jovens que marcaram bem aquela época pelo seu envolvimento, participação e dinamismo.
Mas com crianças que crescem, jovens que vão para longe, estudar, trabalhar, e o casamento que leva outros para outras igrejas onde servem, chegamos aos anos 2000 e 2000 e qualquer coisa, e eram tão poucos os jovens, as crianças, que o futuro parecia-nos preocupante, mesmo tendo boas instalações. Orávamos muito ao nosso Deus para que, pela sua graça, pudesse haver mudança neste paradigma. E a pouco, a realidade foi-se transformando. E o Senhor trouxe-nos de novo um bom grupo de jovens e muitas crianças, bem como irmãos que vêm de outras paragens, como o Brasil, Venezuela, a África. O futuro a Deus pertence. A outra linha era, esta igreja deu para o ministério pastoral o pastor Raul Mota, o pastor Daniel Quintaneiro, o pastor Vítor Paulo Mota e o pastor Alberto Marques. E o pastor Alberto Marques deu ainda apoio a seminaristas das igrejas de Águeda e Aveiro. E daqui saiu a irmã Maria José Pato, que foi esposa de um grande pastor missionário em Moçambique, que se chama Luís Rodrigues de Almeida. E a última linha. Esta igreja tem colaborado no sustento de diversas frentes missionárias, desde há muito, mas recordamos-nos agora de Pias, Vila Real Chaves e São Tomé e Príncipe. Como igreja, tem experimentado momentos altos e momentos baixos, mas a graça de Deus tem superabundado neste corpo que pertence a Cristo. Para Ele, toda a honra, toda a glória. Amém. Já pode deseletrificar. Celebrando a história, é tão bom nós podermos afirmar o que vamos cantar a seguir. Podes pôr, Martinha, o título. Que segurança, eu sou de Jesus. Desfrutamos e desfrutamos, continuamos a desfrutar das bênçãos da luz. Somos herdeiros de Deus, vivemos pela bondade do nosso bom Deus. Vamos cantar este hino e quem desejar vai ter a oportunidade de entregar dízimos e ofertas neste momento, enquanto louvamos e cantamos ao nosso Deus. Logo à tarde, no culto de celebração do aniversário, teremos um tempo de entrega da oferta de aniversário, portanto, fiquem à vontade, temos outro momento para o fazer. Neste momento, teremos a oportunidade de louvar, cantar que somos de Jesus e entregar os nossos dízimos e ofertas. Sou por Jesus herdeiro.
rende-lhe sempre ardente louvor. Este louvor, esta gratidão é por tudo o que o Senhor é e Ele tem feito no nosso meio. E quando lembramos, ainda que muito resumidamente, 90 anos de história e tanto ficou por dizer e lembrar, só temos razões para lhe agradecer. E para perceber que de facto o Senhor é Senhor de todas as coisas. Amados, a Igreja experimentou isso em muitos momentos, depender totalmente do cuidado e da direção do Senhor. Hoje, de uma forma muito particular, não podíamos deixar de lembrar um momento que está a acontecer hoje e que toca o coração de muitos irmãos aqui. Hoje estão a acontecer eleições na Venezuela. E, amados, quando nós às vezes olhamos à nossa volta e tudo parece caótico, tudo parece impossível acontecer, nós continuamos a confiar no mesmo Deus. O mesmo Deus que tem poder para fazer tudo o que Ele desejar fazer. E por isso mesmo nós queremos nesta hora orar ao Senhor, orar por gratidão, pela forma fiel como Ele tem cuidado de nós, Ele tem sustentado a sua Igreja. Hoje também colocar de uma forma particular a nação da Venezuela aos cuidados do Pai. E que hoje possa ser um tempo onde Deus também possa operar milagres, certamente, que só Ele de facto pode operar. Queremos descansar do seu poder, porque para Ele nada é impossível. Amém? Pai querido, nós voltamos mais uma vez o nosso coração para Ti. Fazemo-lo na firme certeza que Tu és um Deus de poder, de autoridade, de soberania. Tu tens-nos mostrado isso na nossa vida, tens revelado isso na vida da Tua Igreja e por isso nós estamos aqui completamente convictos que Tu de facto és este Deus maravilhoso, em perfeição, mas tem poder e autoridade e nós queremos descansar porque Tu és um Deus fiel, um Deus que não falha naquilo que tem prometido e naquilo que promete fazer acontecer junto de nós, nas nossas vidas e neste tempo que nós vivemos. E por isso mesmo, Pai, nós nesta hora, manifestando a nossa gratidão, honrando o Teu nome com as nossas ofertas, com o nosso coração grato, queremos também nesta hora, Pai, declarar que confiamos no Teu poder para cuidar de qualquer coisa. E nós queremos colocar de uma forma particular a nação da Venezuela neste dia, Pai. Tu conheces as dificuldades melhor do que nós, Tu conheces as batalhas, Tu conheces os desafios, Tu conheces os sofrimentos e, Pai, nós queremos confiar em Ti, entregando aquele povo ao Teu cuidado. Ó Pai, pedindo graça e misericórdia para os líderes, para que eles, Pai, possam procurar o bem e não o mal. Possam procurar, acima de tudo, o bem que é resultado da Tua presença e da Tua revelação. Ó Pai, nós queremos confiar no Teu cuidado, mas queremos confiar num cuidado que se manifesta em misericórdia, em cuidado e graça, mesmo no meio ao sofrimento. Que em todos os momentos aquele povo possa sentir que Tu de facto és Senhor, que cuidas e não abandonas os Seus filhos. E que mesmo no meio da adversidade, da dificuldade, Tu és o seu Senhor, Tu és o seu Pai, Tu és o seu cuidador, Tu és o seu Salvador. Pai, entregamos esta nação pedindo a Tua graça e a Tua bênção soberana sobre aquele lugar, sobre aquele povo, confiados na Tua autoridade e mais uma vez confiando no Teu cuidado, no Teu consolo e no Teu sustento. Coisas, na certeza que Tu és um Deus que cumpre o que tens prometido e que para Ti nada é impossível. Oramos tudo isto no nome que tem todo o poder, no céu e na terra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, amados. Podemos ficar sentados, amados. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas.
Igreja, por favor, acorde. Acorda, igreja. Igreja, não me ignore, igreja. Igreja, será que é por conta do meu cheiro? Será que é por conta da minha roupa? Será que é por conta da minha cama, igreja? Igreja, eu preciso de você, igreja. Tenho fome, igreja. Acorde, igreja. Socorro, igreja. Socorro. Eu sou um político, mas eu estou muito cansado. É muita pressão sobre mim. É muita cobrança, mas também é muita ganância. Igreja, acorda, me ajuda. Igreja, acorda. Me ajuda. Preciso de ajuda. Eu estou com medo. Com medo de ser desmascarado. Do meu nome, da minha foto sair nas redes sociais, nos jornais, de ser preso. Eu não aguento mais. Igreja, somente o Deus de inocência que pode mudar minha vida, colocar no meu coração um amor, me fazer um novo homem, me fazer sair da corrupção. Igreja, acorda. Somente o teu Deus pode me fazer igual a Daniel. Eu preciso de ajuda. Igreja, acorda, igreja, por favor. Eu preciso de ajuda. Igreja. Maldita a hora em que eu saí dos caminhos do Senhor. Agora estou triste, longe, perdida, oprimida. E tenho medo do dia em que Ele vai voltar. Igreja, ajuda-me a regressar. Igreja, onde é que tu estás? Igreja? Tu, que pelas ruas falavas do nome do Salvador? Tu, que nas esquinas falavas Maria Madalena? Onde é que estás, igreja? Estás aqui, estás a dormir. Igreja, acorda. Eu preciso de ti. Para sair desta vida, pois eu não aguento mais. Eu não quero ser mais uma prostituta, uma mulher de vida fácil, uma dama da noite. Igreja, por favor, acorda. Eu preciso de ti. Acorda, por favor. Igreja! Alguém viu a igreja? Você viu a igreja? Alguém viu a igreja? Igreja, me ajuda! Eu preciso de ti como um filho recém-nascido precisa de uma mãe. Eu sou muito rica, tenho muito dinheiro, mas tenho gastado meu dinheiro com drogas, igreja. Eu tenho acabado com a minha vida. O que adianta carros de luxo? O que adianta viagens, igreja? O que adianta estudar nas melhores universidades? Eu só tenho acabado com a minha vida com drogas, com bebidas. Igreja, ajuda-me. Eu preciso ser liberta. Eu quero ser livre. Alguém me falou que você pode me ajudar. Igreja, acorda, igreja. Eu preciso de você. Acorda. igreja, me ajude. Não tenho ninguém que olhe por mim. Nunca. Não tenho ninguém que olhe de verdade. Nunca conheci minha família. Igreja, seja minha mãe. Acorde, igreja. Por favor. Igreja, eu estive preso e não fostes me visitar. Eu estava sozinha naquele local e tanto eu clamei para que alguém fosse me visitar. Todos me esqueceram naquele local escuro e sombrio e nem tu, igreja, foste me visitar. Igreja, tu sabes quantos amigos de cela minha morreram naquele local sem conhecer o teu Deus? Igreja, acorda, igreja, me ajuda. Igreja, Igreja, acorda.
Vamos colocar em pé? Está bem? Está combinado? Podemos ir almoçar um pouquinho mais tarde. Vamos ficar sentados ou pedir ao pastor Theo. Eu tinha avisado o pastor Theo que isto hoje ia demorar um pouquinho mais. Ele já estava avisado. Amados, apresentar o pastor Theo para já é uma missão desnecessária aqui, não é? Mas há pouco ouvimos que a Igreja ficou surpreendida com a tua súbita partida da pastorada da Igreja. Mas isto é um bom sinal, é um bom sinal. E dizer-vos que eu sou amigo do Theo há muitos anos, não imaginava nunca este momento de todo. Caminhámos muito juntos, eu ia frequentemente à sua casa. A Esther era pequenina. Eu não sei se o Ruben já tinha nascido. O Ruben nasceu ainda em Loures? Depois, já foi mais tarde. Portanto, era ainda Loures. Então ainda me lembro também do Ruben lá e da Esther. Partilhávamos muito ali por razões do Ministério da APEC, do trabalho que eu na altura tinha enquanto empresa gráfica, e nunca imaginei que isto um dia pudesse acontecer. Mas que eu tenho uma mágoa com o pastor Theo, porque ele dificultou muito a possibilidade de eu exercer pastorado nesta igreja, porque eras muito e és muito amado aqui. O vosso ministério foi muito abençoado, deixaram uma marca muito
positiva na igreja. Isso dificultou o de quem chega. E ainda por cima somos amigos e considero muito o vosso ministério ao longo destes anos. E por isso, Theo, Madalena, a família que hoje aqui está presente e que também nos dá muita alegria, dizer que é uma alegria, um privilégio estarmos juntos hoje. Logo à tarde, obviamente, vamos ter mais tempo e mais disponibilidade para ouvir mais daquilo que o Senhor tem para falar através de ti, mas eu honro muito o teu ministério, o vosso ministério aqui, e obviamente a história fala, não é? A história fala, chegar aqui inclui aqueles que nos antecederam, e vocês fizeram esse trabalho, esse papel, e eu sou muito grato por vós. Vamos orar. Pai querido, nós queremos mais uma vez agradecer por tudo aquilo que tu és na nossa vida, por tudo aquilo que tu tens sido nesta igreja, por tudo aquilo que tu tens sido na vida do pastor Theo, da Madalena, da família, do seu ministério agora lá em Braga, por aquilo que fizeste através deles no nosso meio. Toda a honra e todo o louvor é para ti, mas somos gratos pelas suas vidas, e eu oro para que o teu Santo Espírito mais uma vez opere através do teu servo e possa falar connosco de uma forma absolutamente transformadora, como só tu podes fazê-lo, ó Pai, pela ação do teu Santo Espírito. Oramos estas coisas na certeza do teu poder, da tua autoridade e do teu amor por nós, e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu vou eletrificar mais uma vez o pastor Theo. Eu para eletrificar estou cá eu. Obrigado. Irmãos, eu não esperava, de facto, não foi a primeira vez que me emocionei nesta igreja, mas não esperava emocionar-me da forma como me emocionei. E estava a ver que o pastor Paulo, com as suas palavras, ia estragar tudo. De maneira que, irmãos, o que é que eu posso dizer? Eu não sei o que é de pregar, só vou pregar porque o Senhor pediu para eu pregar, porque de facto o que aconteceu esta manhã aqui, meus irmãos, é uma mensagem que nós podemos levar, todos nós podemos levar connosco. Foi lindo, foi bonito, é isto que a igreja... Aqui está um grande desafio para os próximos 90 anos. Não é tanto o que eu vou dizer, foi o que vocês viram. De facto, a igreja do Senhor Jesus precisa despertar. E tem sido um prazer muito grande olhar para as vossas rostos e voltar a ver tantos de vocês, poder alegrar-me no Senhor, juntamente com a minha família, momentos vividos aqui muito significativos para o nosso próprio ministério. O pastor Paulo perguntava porque é que temos a família aqui. É que eles eram para ir ter connosco a Braga, mas souberam que nós vínhamos ao Troviscal e vieram repetir aquilo que eles fizeram quando nós viemos para cá pela primeira vez, não é? Então a minha família, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados, é um prazer podermos estar juntos aqui, e também com a minha esposa Madalena, e agora com o nosso último neto, e o Daniel, e também a Esther, que aqui estão. É um prazer nós voltarmos a estar no vosso meio. Irmãos, eu sei que a hora é complicada, não é? Mas... eu quero dizer mais alguma coisa à tarde, tá bom? Mas não vou dizer agora porque o tempo é muito curto. Qual é o desafio que eu tenho para esta igreja? Mateus capítulo 15, foi aí que o Senhor me desafiou para eu deixar esta palavra de desafio, que de alguma forma ela se ajusta àquilo que vocês acabaram de fazer aqui nesta apresentação. Ajusta-se perfeitamente. E sabem, não sei se vocês sabem, mas existe ainda hoje uma bonita propriedade lá na Escócia, onde... a configuração daquela propriedade é muito parecida com o Palácio de Buckingham, aquele palácio que pertence à família real. E é curioso que há uma coisa por trás desse grande edifício, dessa grande propriedade. É que o construtor, quando edificou aquela propriedade, ele começou por edificar os muros. E os muros eram muros tão imponentes, com grandes portões, todos assim, bem trabalhados, etc. Em cima do muro podia andar uma bicicleta à vontade, uma ou duas, não é? Só que há uma história por trás daquela propriedade, é que, neste caso, o dono começou a construir a propriedade por fora. Ao fim de algum tempo, ele não tinha dinheiro para construir a propriedade por dentro, não é? Então ele deu valor à fachada. Curiosamente, aqui há uns anos, há um irmão que veio da França e eu estava em contacto com ele. Ele foi muito agraciado pelo ministério, agraciou muito o nosso ministério quando estávamos lá em Vendas Novas. E curiosamente ele veio, ele via as casas aqui, ele era português, teve muitos anos industrial lá na França, e quando ele chegou cá, ele começou a ver que havia grandes diferenças. Ele percebeu que os portugueses, quando construíam a casa, deixavam a casa muito bonita por fora, mas depois ficavam sem dinheiro para investir bem por dentro. E ele disse, lá em França não é assim, nós começamos a construir a casa por fora, sim, mas construímos o menos possível e por dentro é que nós metemos as nossas comodidades todas.
Porquê é que eu falo disto? Porque às vezes nós temos uma grande tendência, meus irmãos, de deixar que o aspecto exterior seja mais saliente que aquilo que vai por dentro. E quando eu estava a pensar em 90 anos, uma igreja com 90 anos, eu estava a pensar, o que é que nós podemos fazer por uma igreja com 90 anos? O que é que podemos dizer? Mas comecei a projetar-me a mim próprio e comecei a ver que com 65 anos eu já não posso fazer muito por mim, não é? Mesmo que eu retoque, não é? Muito, eu já não posso fazer mais. 65, já nada acrescenta muito mais àquilo que eu sou, não é? Mas há uma coisa que eu posso fazer, não posso fazer por fora, mas posso fazer por dentro. O grande desafio que eu tenho para esta igreja não é tanto esta igreja projetar-se naquilo que parece que é aparente, mas projetar-se por dentro. Então eu quero convosco rapidamente neste capítulo, e tenho 9 características que o Senhor Jesus nos deixa aqui. Mas fiquem descansados que eu não vou falar das 9. Eu já tinha planeado dividi-las por hoje à tarde, está bem? Eu vou falar apenas de algumas e nós vamos todos almoçar e voltamos com vontade depois da parte da tarde para o resto, está bem? Então, em primeiro lugar, os irmãos verifiquem algo que está interessante. O Senhor Jesus ensina-nos que é muito mais importante nós trabalharmos o lado interior de nós do que o lado exterior. Aliás, este contexto que temos aqui é de uma comitiva que vem de Jerusalém, faz 180 quilómetros para perguntar ao Senhor Jesus. Na verdade, não foi para lhe perguntar, foi para criticar, porque ele era o mestre, ele era responsável pelos seus discípulos. E o que aconteceu é que eles chegaram ao pé do mestre e disseram: Mestre, não percebemos porque é que os teus discípulos não cumprem aquilo que é a tradição dos anciãos. E os irmãos conhecem muito bem esta história, não é? Eles não lavavam as mãos. Os discípulos às vezes não tinham todas as condições para isso, como nós hoje às vezes não temos as condições que queremos. O Senhor Jesus, a partir desta parábola, disse-lhes o seguinte: olha, é assim, é mais importante vocês se preocuparem com o interior dos vossos corações do que com o exterior. E, meus irmãos, eu acho que não existe maior desafio para nós, enquanto uma igreja que vai marcar uma nova fase da sua própria história, que ficar preocupada em olhar para o seu próprio interior. Como é que nós podemos embelezar aquilo que é o interior da vida de uma igreja? E são estas características que o mestre tem aqui. Quero desafiar-vos ao capítulo 15, verso 1. Eu vou ler apenas alguns versículos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram, verso 2, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu, porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou, honra a teu pai e tua mãe. Quem disser a seu pai ou a sua mãe, maldisser, que seja punido de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderás aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, Jesus profetizou, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e atendei. Irmãos, uma das coisas fáceis nos nossos dias é nós nos preocuparmos com a parte exterior de nós próprios. Nós queremos viver em boas casas, nós queremos ter bons carros, nós queremos dar aparência, nós queremos de facto mostrar aos outros aquilo que nós temos de melhor. Não há nada errado nisso. O problema é quando nós nos desgastamos nos aspectos exteriores da nossa própria vida e não nos preocupamos com a riqueza e a beleza da nossa própria alma. Sabem, um dos primeiros aspectos que o Senhor nos ensina aqui tem a ver com o grande objetivo que Jesus quer que cada um de nós persiga, que é olhar para o ser e não tanto para o fazer. E, efetivamente, quando chegamos ao final de 90 anos de uma igreja que já viveu tanto, com história tão linda para contar, a grande pergunta é, qual é o próximo desafio? Eu tenho dito lá em Braga algumas vezes que, de facto, a igreja de Troviscal é a igreja mais bonita do país. Eu não sei se o pastor Paulo concorda, mas em termos de beleza exterior é, de facto, com um grande edifício. A história que nós vimos aqui é linda. Ela está revestida de fé. Muitos de vocês que não estavam cá olham para a história e percebem que foi preciso muita fé para construir este espaço. E por isso, meus irmãos, ao olhar para tudo aquilo que a igreja de Troviscal tem hoje, em que realmente manifesta a todas as outras igrejas do país uma grande jornada de fé, eu gostaria de desafiar-vos para vocês se preocuparem um pouco mais com aquilo que é a beleza interior de uma igreja. Quais são as qualidades que o Senhor Jesus
pede aqui que nós tenhamos, que elas podem ser um desafio para nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, encontramos aqui que as pessoas são mais importantes do que as coisas. O irmão já sabe isto, eu já sei isto, todos nós sabemos isto. Jesus enfatiza do verso 3 ao verso 7 a importância das pessoas. Eu não sei exatamente o que é que tu pensas, mas parece-me que, de alguma forma, qual é o percentual na tua vida que mais valoriza as pessoas e as coisas? Nós hoje vivemos muito rodeado de coisas, nós somos uma sociedade muito consumista, todos nós, de alguma forma, fomos empurrados para consumir, para comprar, para ter, etc. Lamentavelmente, muitos cristãos, e isto as estatísticas dizem, compram coisas para o qual não têm condições. Há muitos cristãos hoje que vão atrás da onda do consumismo. Há muita gente preocupada em mostrar um bom aspecto exterior, muita gente que quer revestir-se de aspectos que, na verdade, chamam a atenção dos outros para a sua própria vida, mas Jesus está aqui a dizer-nos uma verdade importante. Nunca te esqueças que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Talvez na última fase da tua vida tu podes olhar e tentar perceber, se quiseres analisar a tua própria vida e perguntares a ti mesmo, será que eu tenho dado mais importância às pessoas do que às coisas? Será que a minha vida se regula à volta das coisas para mostrar quem eu sou? Ou, na verdade, as qualidades interiores de mim mostram mais quem eu sou do que as coisas que eu tenho ou aparento mostrar? E este é um grande desafio que o Senhor Jesus faz. Porquê? Porque havia realmente na tradição do Senhor Jesus, no ambiente que se vivia no tempo do Senhor Jesus, as coisas já tinham o seu lugar importante, o aspecto. Os próprios sacerdotes, da forma como eles vinham, da forma como eles se colocavam, da forma como os próprios escribas apareciam. Temos várias histórias ao longo do Novo Testamento que mostram que, inclusivamente, os escribas e os saduceus ficavam num lugar vistoso, com vestes grandes, para mostrar a sua aparência. Não é nada de novo, mas sabem o que é que acontece? Ouvidos estes anos todos, estes séculos, parece que a coisa não mudou. Nós somos levados para, em vez de trabalhar mais o interior de nós próprios, deixarmos que as coisas e a nossa energia se esgote nos aspectos exteriores. E é curioso perguntar, a certa altura, lembro-me bem de uma história, quando estava cá no Troviscal, ainda, nós fomos a Aveiro por causa de estávamos a precisar de um carro, então fomos a Aveiro. E curiosamente fomos lá a um stand, que por acaso era da Ford, e estávamos lá a falar com o senhor porque reparámos que havia lá um C-Max, todo muito bonito, que estava no stand e ele tinha matrícula de janeiro. Mas, na verdade, nós estávamos em setembro. Foi durante o período das nossas férias. Eu comecei a falar com o vendedor e, suavemente, não sei se é por causa de eu ter cara de padre, porque sabem que eu tenho cara de padre. As pessoas normalmente chegam ao pé de mim sem me conhecerem e começam a confessar-se, de maneira que, não sei se é por isso. Então, o que é que acontece? Ele começa a falar da situação e finalmente explica qual era o problema. Porque é que um carro daqueles novinho tinha a matrícula de janeiro, estávamos em setembro. Então ele explicou que o casal que foi e encomendou o carro, de facto, zangaram-se por causa da cor e acabou em divórcio. Isto é uma história, pelo menos parece-me verdadeira, pelo aquilo que o Senhor me contou. E o facto estava à vista. Irmãos, há hoje pessoas que estão a quebrar os seus relacionamentos por causa das coisas. Há hoje famílias que estão a guerrear entre si por causa das coisas. Era tão bom que a voz soasse com estas palavras de Jesus para dizer que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Sabem, daquilo que eu olho na descrição do Apocalipse, eu vejo lá muitos aspectos que parecem que chamam a atenção para as coisas, mas são tudo seres celestiais. Na eternidade tu não vais ter nada, senão estas pessoas que fazem parte da tua vida. Negar aquilo que é a oportunidade de nós crescermos juntos enquanto estamos cá, isso significa negar uma parte da eternidade, porque tu conservas-te para lá do tempo. Tu vais para a eternidade, as tuas coisas ficam. Então, meus irmãos, Jesus dá-nos aqui um exemplo fantástico da necessidade que nós temos de, em primeiro lugar, valorizar aqueles que estão connosco. Eu tenho dito várias vezes e tenho repetido muitas vezes lá em Braga esta verdade.
Nem que seja por 5 minutos, tu vais ter que dar contas da pessoa que Deus colocou no teu caminho. Então não faz sentido nós andarmos na vida, mesmo como a igreja, a valorizar as coisas sem dignificarmos o ser que perdura para lá do tempo. O ser que vai para a eternidade. Este é o primeiro aspecto que o Senhor Jesus menciona aqui. Irmãos, se quiserem depois, se acharem muito interesse, eu não me importo inclusivamente dar ao pastor Paulo todo este sermão longínquo que eu fiz, mas quero passar à frente. Quero respeitar-vos também. E hoje à tarde vamos ter mais tempo. Verso 8 e 9. Vejam o que diz o verso 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. As atitudes são mais importantes que as palavras, diz Jesus nestes versos. Eu não sei se tu te preocupas muito, se te preocupas mais com as atitudes ou com as palavras. As pessoas querem hoje dizer coisas bonitas. As pessoas até às vezes acabam por tentar criar uma espécie de léxico de palavras bonitas. As pessoas hoje, quando escrevem lá nas redes sociais, normalmente querem escrever coisas bonitas. Meus irmãos, o Senhor Jesus está a dizer que as atitudes são mais importantes que as palavras. Era bom que nós, enquanto igreja, aprendêssemos a agir calados. Tantas vezes as nossas ações precisam de ser, efetivamente, elas, aquelas que testemunham da mudança e da transformação que existe no nosso próprio coração. Há muita gente que fala muita coisa e que faz muito pouco. Nós, enquanto cristãos, Jesus empurra-nos para dizermos que não é com os nossos lábios que nós honramos o Senhor, é com as nossas atitudes, é com os nossos gestos. Por isso, um segundo desafio é nós podermos, enquanto igreja, no próximo tempo, no próximo estágio, não só valorizar as pessoas mais do que as coisas, mas, acima de tudo, deixar que as atitudes sejam mais expressivas que as próprias palavras. Há hoje muita gente a aprender a falar, mas poucos se preocupam com o agir. E o Senhor Jesus está a explicar para nós isso. Aliás, o Senhor Jesus disse, se alguém disser... Diz João, um apóstolo muito prático, se alguém disser palavras, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. João não tem papas na língua para ele dizer as verdades, e por isso ele diz isso. Não adianta nós dizermos que nos amamos, e essa é uma expressão daquilo que foi feito hoje aqui, se nós não tivermos atitudes para isso. O amor não vem com palavras, o amor vem com gestos, vem com atitudes. E nós encontramos isso na própria vida do Senhor Jesus Cristo. Ele foi um homem de ação. Ele realmente acabou por ir à cruz por nós, morrer em nosso lugar, dar um sinal de que o amor não é palavras, o amor são gestos, são atitudes. Terceiro aspecto, meus irmãos, que quero ver convosco. Se repararem o que é que diz um homem chamado D.L. Moody, ele uma vez disse, o grande pregador, que ele é um grande pregador não só de fé, mas também de obras, ele afirmou na sua sinceridade, jamais encontrei alguém que me tenha causado tantos problemas quanto eu mesmo. Quantas vezes as palavras já provocaram problemas para si? Será que houve alguma atitude na sua vida de amor, de compaixão, de afeto que causou problema? Talvez não, mas as palavras sim, têm causado muito. E este grande pregador dizia, de facto, o maior problema é aquele que eu tenho causado é a mim mesmo. Nós precisamos conhecer o nosso ser interior, meus irmãos. Quantos cristãos hoje não conhecem o ser que são? Quantos cristãos hoje não se conhecem a si próprios no seu interior? Pessoas que se preocupam muito em viver momentos, mas o seu interior está pobre de gestos, de atitudes, de formas semelhantes a Cristo. Por isso nós precisamos que isso aconteça. Ainda no versículo 13, nós encontramos uma outra verdade. O Senhor Jesus diz isto. Ele, porém, respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aqui o Senhor Jesus quer dizer uma coisa, que um ser que realmente não tem fundamento autodestrói-se. Reparem, aquela planta que o meu Pai não plantou será arrancada. Nós não precisamos de fazer muito para que nós próprios sejamos inimigos de nós mesmos. Nós precisamos fazer muito para que, de repente, se nós tivermos um interior, um fundamento fraco na nossa própria vida, é Ele próprio que irá dar resposta. Como diz, um ser sem fundamento rapidamente se autodestrói. Se nós não nos preocuparmos com o interior de nós mesmos, com a qualidade daquilo que nós somos,
com a qualidade daquilo que Cristo fez nas nossas próprias vidas, certamente, meus irmãos, nós iremos ter problemas em relação a nós próprios. O Salmo 52, verso 7 diz, ele explica que realmente muitas pessoas se tornam um ser sem fundamento. Um ser sem fundamento confia somente em si mesmo e não entende o quanto lhe faz a falta de confiança em Deus e se entrega muitas vezes a si próprio. Mas o Salmo 52, verso 8 diz que realmente nós podemos ter solidez espiritual, fundamentação, porque eu, porém, sou como a oliveira e o cedro. Não sei se os irmãos sabem a característica do cedro. O próprio salmista dizia no capítulo 62 dos Salmos, ele dizia que o justo floresce como o cedro no Líbano. E sabem que o cedro do Líbano passa os primeiros 3 anos a derramar as suas raízes para o solo. Há muita gente que olha para o cedro do Líbano ao fim de um tempo e, se não souber a característica, vai arrancá-lo. Os primeiros 3 anos ele fundamenta-se para baixo, cria raízes para baixo e depois disso ele começa a crescer para cima. Quantos cristãos no nosso tempo não têm tido esta preocupação? Eu espero que esta igreja se preocupe em crescer para dentro, em estender as suas raízes na rocha que é Cristo, para depois mostrar efetivamente aquilo que são a sua própria obra. Diz o verso 14 que um coração que se deixa influenciar por outros corações vazios, em breve se esvaziará. Meus irmãos, o que eu quero deixar para vós esta manhã, e tenho o desejo, se Deus permitir, que esta tarde possamos continuar, é que a grande virtude que Jesus nos pede é que nós nos deixemos trabalhar por Ele. Aconteceu muita coisa ao longo de 90 anos e certamente muita coisa acontecerá pelos próximos tempos. Mas, meus irmãos, uma igreja, para poder vencer neste mundo difícil em que estamos, tem que trabalhar o interior de si própria. Nós, enquanto cristãos, precisamos deixar que a obra de Cristo se efetue, em primeiro lugar, dentro dos nossos próprios corações. Não adianta tu pareceres ser um bom discípulo de Cristo sem o seres de verdade. Não adianta aparentares ser um bom cristão se de facto o interior de ti próprio não está em boa sintonia com aquele que é o Salvador das nossas próprias almas. E é por isso que eu quero deixar aqui, irmãos, para lembrar aquilo que tem sido as palavras que o Senhor tem dado a cada um de nós. E estas palavras são palavras de firmeza. Sabem que há muita cicatriz que se mantém na vida das pessoas. Todos nós aqui, certamente, temos cicatrizes na nossa própria alma. Eu lembro-me de uma irmã que, no final do culto, a chorar, veio ter comigo e disse: pastor, hoje retirou-se da minha alma 28 anos de peso. Ela carregava dentro da sua alma alguma coisa que ela não conseguia esquecer. No entanto, era uma irmã amável. Às vezes nós não percebemos que quando o nosso ser está estragado, a nossa alma não está bem. Quando nós não somos capazes de perceber que a mágoa das nossas próprias vidas já foi levada na cruz. Quando nós às vezes até nos desculpamos com aquilo que são as doenças modernas e dizemos que toda a gente é assim. Quando afinal Cristo transforma, Ele muda, Ele regenera por dentro. Por isso o grande desafio que eu quero deixar, meus irmãos, esta manhã, é que cada um de nós deixe que o Espírito Santo trabalhe o seu coração interior, a sua alma, para que realmente ela possa aparecer semelhante àquilo que foram os caminhos de Cristo entre nós. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós sabemos que é o Teu Espírito que faz a obra. Nós somos seres imperfeitos, mas podemos ser trabalhados de uma forma perfeita por quem é perfeito. Por isso, Senhor, a oração que te fazemos esta manhã é para que a Tua igreja se possa tornar uma igreja bonita por dentro, uma igreja trabalhada pelo Teu Espírito. E esta igreja não pode ser trabalhada se os seus membros, os Teus discípulos, os Teus servos, não se deixarem transformar também. Ó Deus, não há razão para nós carregarmos coisas dentro de nós
que o Senhor Deus já esqueceu. Não faz sentido nós colocarmos fardos em cima de nós, quando afinal de contas o perdão foi absoluto. Por isso, Senhor, aqui estamos nós para te pedir que se houver alguém entre nós que não compreendeu ainda a obra de Cristo, que morreu na cruz pelos pecadores como eu e como nós, ó Deus, que o teu Espírito trabalhe no coração de cada um e perceba que o que passa para lá do tempo é aquilo que é imaterial e não aquilo que é material. Que esta igreja possa trabalhar o seu ser interior e que, ó Deus, o teu Espírito possa fazer essa obra de uma forma perfeita. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. A expectativa para logo é que Deus vai continuar a falar do Pastotel e através do Pastotel nas nossas vidas. Marcamos encontro às 16h30 aqui e terminamos o nosso culto. Marca, damos-nos para o Lúcio e agradecemos